1 Samuel 2 em diante. Amém? Diz assim o texto: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo a Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis estas coisas? Porque ouço de todo este povo a vossos malefícios? Não, filho meu, porque não é a boa fama esta que eu ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Amém? Aleluia. Amém? Amém. O tema da ministração é deixando um legado para os nossos filhos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a nossa tendência é achar exemplos bons e exemplos ruins. A Bíblia tem exemplos bons e exemplos ruins que devem ser seguidos. Bem, exemplos bons que devem ser seguidos. Os exemplos ruins, nós precisamos só ter noção que eles existem, mas não seguir. Amém? Por exemplo, em Deuteronômio 28, Deus, ele declara ali os 14 primeiros versículos de bênção e os restantes, acho que quase 60 de maldição, não é? Então Deus, ele sempre dá a opção de escolha. E ele sugere que você escolha o caminho bom, não é? Mas para ter a bênção ou o legado de bênção, diz o texto lá em Deuteronômio que se você ouvir e obedecer os mandamentos que hoje vos ordeno, essas bênçãos te alcançarão. Então há uma condição. Não é simplesmente ali, eu quero as bênçãos e pronto, eu sou uma pessoa boazinha e pronto. Não, tem uma condição, é obedecer. Então essa palavra, deixando um legado para os nossos filhos, é muito, muito, muito tremendo. E, todavia, nós precisamos entender uma coisa: Deus não chama pessoas perfeitas para fazer a sua obra. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não chama pessoas perfeitas para fazer a sua obra. Deus chama as pessoas simples, pessoas cheias de falhas e limitações, assim como eu e você, para fazermos a diferença. Aí que está o ponto-chave. Pessoas cheias de falhas, assim como eu e você, mas para fazer a diferença. Se posicionar e fazer a diferença. E é por isso que na Bíblia nós encontramos muitos exemplos que precisam ser seguidos. Nós também encontramos exemplos que não devem ser seguidos de jeito nenhum. Nós aprendemos com os acertos dos homens de Deus e também nós aprendemos com os seus erros. Salomão escreve, sabe aquele que aprende com o erro do outro. Eu não preciso errar para aprender, para corrigir uma rota. Eu observo aquele erro que aquele irmão cometeu e não sigo. Amém? Então, Samuel, 1 Samuel, os primeiros versículos, você vai ver ali o clamor de uma mulher. Quem era essa mulher que estava clamando ali no capítulo 1 de Samuel? Ana. Ana, ela era estéril, ela não tinha filho. Então ela clamava ao Senhor, por 6 anos subia ali ao templo para adorar o Senhor, e a sua oração era: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. E Deus ouviu sua oração. Mas o tremendo aqui, enquanto ela pedia, Deus não dava, mas quando ela falou que se o Senhor desse, ela devolvia ao Senhor, o Senhor deu. Ela queria muito um filho. E era desejo do coração dela, a ponto do próprio sacerdote Eli falar para ela que ela estava embriagada. E ela: não, meu Senhor, não estou aflita de alma, porque eu sou zombada, caluniada por não ter filhos. E o Senhor então ouviu a oração de Ana e deu um filho. E quando esse filho estava desmamado, ela devolveu ao templo. E ele começou a servir ali com 4 anos de idade no templo.
foi quando ele ouviu a voz do Senhor, pela primeira vez. Ele ouviu a voz e pensou que era Eli, e foi ao encontro de Eli. E ele falou, não te chamei. E por 3 vezes isso aconteceu. Não é? Que diz o texto. E aí ele entendeu então que era o Senhor chamando. E ele então orientou Samuel que quando ele ouvisse a voz, ele dissesse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi um grande profeta. E Eli, então, ele ensinou Samuel o caminho que ele devia seguir. Orientou Samuel como ser um homem digno, como ser um homem honrado, como ser um profeta honrado, porque havia já um jargão que o profeta em sua pátria não tem honra. Né? O próprio Jesus falou isso. Quando ele foi ali pregar em Nazaré, expulsaram, queriam jogar ele de um penhasco. Então ele disse, deixa, porque o profeta em sua pátria não tem honra. Então Eli ensinou Samuel a ser um grande homem. Só que ele foi um ótimo sacerdote, mas um péssimo pai. Por que ele foi um péssimo pai? Porque ele não criou seus filhos como deveria criá-los, no temor do Senhor, não é? Ele não ensinou. E seus filhos começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. Por exemplo, como o texto que nós lemos, que ele levava as mulheres, né, para fazer coisas que não agradavam ao Senhor na tenda da congregação. Ou melhor, dentro do templo, dentro da igreja. Vamos trazer para os nossos dias. Então, eram filhos considerados filhos de Belial. E eram filhos dos sacerdotes. Só que Eli, como eu disse, ele orientava Samuel, foi um ótimo discipulador, mas um péssimo pai. E era um pai que sabia que os filhos estavam fazendo. Tanto é que nós lemos. Eu ouço o povo falando de vocês, meus filhos. Só que ele não ia atrás saber o que os filhos estavam fazendo. E pelo contrário, Eli era chegado no churrasco. Sabiam disso? Ele era chegado no churrasco. Porque os seus filhos, na hora ali de separar a comida do sacerdote, os seus filhos iam lá por almoço, olha, separa a gordura aí e a carne nobre, porque nós não queremos comer essa carne cozida, não. Queremos comer carne assada. E levava para Eli, porque era também a comida do sacerdote. Porque a comida do sacerdote era as entranhas do animal. A parte da queixada, a parte da picanha e tudo, era para ser oferecida como sacrifício. E aí os filhos de Eli, então, pegavam ali a melhor parte, a picanha, a maminha, né, a alcatra, o filé mignon, e assavam. E Eli, então, comia. E ele sabia que não era a comida própria do sacerdote. Ele sabia. Só que ele era chegado no churrasco. Só que o que aconteceu com Eli? Ele foi se tornando obeso. Obeso. Talvez diabético, porque perdeu a visão. Quando os filisteus pegaram a arca da aliança e levaram para Gaza, né, para a terra dos filisteus, e veio um homem dar notícia para o povo de Israel, Eli estava sentado numa cadeira. Quando ele ouve a notícia
que levaram a arca da aliança, diz o texto que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. E ele era gordo e cego. De tanto comer o churrasco que os filhos faziam para ele. Eu acho que era toda semana era um churrasco. Então, Eli, como eu disse, ele era um ótimo discipulador, orientou Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas que existiu em Israel. Julgou Israel por mais de 40 anos. Ungiu vários reis, profetizou, e o que ele profetizou aconteceu. Então ele teve uma ótima orientação, só que Eli, como pai, foi uma lástima. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje, sobre legado, o que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos. E há uma diferença de legado e herança. Há uma diferença muito, embora as palavras parecem que são sinônimos, mas elas têm uma diferença. Olha o que diz o dicionário. De acordo com o dicionário, herança representa todo bem, móvel ou imóvel que recebemos de alguém, que seja por testamento ou por direito no ato da sua morte. Isso é herança. Em outras palavras, herança nos fala de coisas naturais. São bens que nós deixamos para os nossos filhos depois que nós morremos. Agora, legado nos fala de princípios, de valores e de exemplo de vida ou referencial que nós deixamos. Então, há uma diferença. Por exemplo, herança, se a pessoa ganhar uma herança e não souber administrar, o que pode acontecer com ela? Acabar. Como o filho pródigo, por exemplo, ele pegou a herança do pai, foi para uma terra distante, não soube administrar, o que aconteceu? Acabou a herança e ele teve que se alimentar com bolotas que os porcos comiam, não é? Ou com alfarroba, que era feita as bolotas, era com alfarroba. Era uma vargem que ninguém dava valor para ela. E ele se alimentava com isso. A ponto dele lembrar que os trabalhadores do seu pai tinham herança, né? Tinha comida à vontade, e ele estava ali padecendo fome. Por quê? Porque não soube administrar a herança. Então a herança ela pode acabar. Legado não, legado é para sempre. E a palavra desta manhã para nossas vidas é: qual é o legado que nós estamos deixando para as pessoas que nos sucederão? Ou para os nossos filhos? Qual é o legado que nós vamos deixar? Olha aí, bem nos olhos dessa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado. Olha bem nas bolinhas dos olhos. E aí você vai descobrir que qual que são os olhos dela. Eu estava ministrando o casal. Tem quase 40 anos de casado. E na administração dos casais, nós pedimos para eles olharem olho no olho, né? A oração lá entre o casal, olho no olho. E ele falou: nossa, agora que eu descobri que cor são os seus olhos. Ou seja, nunca tinha olhado nos olhos da mulher. Então olha aí para essa mulher aí que está ao seu lado, essa pessoa, mesmo que seja solteira, né? Olha nos olhos dela e diga assim: que legado vamos deixar para as pessoas que vão nos suceder? Vamos deixar um legado que perpetuará a nossa história, ou vamos deixar a herança?
Bom seria deixar os dois, né? Bom seria deixar os dois, legado e herança. Mas, se não der para deixar uma herança, deixe um legado, querido. Perpetue um legado na vida da sua descendência. Porque herança pode acabar. Por exemplo, nós tivemos empresas aqui no Brasil, há 20, 30 anos atrás, que eram empresas maravilhosas. Mas os filhos não souberam dar sequência na herança que foi construída pelo pai. Não é? Empresas, por exemplo, de brinquedo, eu conheço empresas de brinquedo que faliram. E eram empresas que vendiam muito, como a Troll. Era uma empresa daquele ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. O homem morreu, acabou a empresa. Agora, legado não. Legado é perpetuado em nossas vidas. Então, qual é o tipo de legado que nós vamos deixar para as gerações futuras? Você já pensou nisso? Por exemplo, Eli, ele não soube criar seus filhos. Salomão descreve Eli em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando chegar à idade adulta não venha se desviar dos caminhos do Senhor, dos princípios que lhe foram ensinados. Então, se nós não ensinamos o caminho para os nossos filhos, ou como eles devem seguir desde pequeno, com certeza eles vão se perder quando chegar à maturidade, quando chegar à idade adulta, eles vão se perder. Porque o mundo, querido, oferece muitas coisas. O mundo oferece muitas coisas para os nossos filhos. E, aparentemente, são coisas boas, porque se não fossem coisas boas, eles não enchiam os olhos, não é? Mas o mundo oferece. Então, se nós não instruirmos, não ensinarmos, com certeza eles vão querer dar uma caminhada lá no mundo. Porque o mundo tem coisas atrativas para eles. Então, os filhos de Eli viviam assim. Ao léu. Ele estava ali cuidando sempre, né, do sacerdócio dele, cuidando das causas, das viúvas, ou mesmo julgando, né, as pessoas, falando coisas, mas a sua casa estava em desordem, a ponto dos seus filhos serem considerados filhos de Belial. Isso é muito forte, querido. Já pensou? Você está em casa ali, você cria seu filho, e daqui a pouco alguém bate na tua porta, um oficial de justiça, e dá uma intimação para o teu filho. Como assim? Meu filho sai todo dia para estudar, meu filho sai todo dia para fazer as coisas certas. Eu conheço meu filho, não é assim que muitos pensam? Não é? Não, meu filho não. Meu filho não fez isso, com certeza não. Pode estar enganado. Nós não ouvimos história assim, querido? De mães chorando, e aí chega ali a polícia, oficial de justiça, prende o filho. E assim vai. Esses dias nós assistimos um filme, eu e a Aposta, a gente estava em casa e assistimos um filme de uma família inglesa. O nome da série é Adolescência, depois assistem lá. Quem assistiu essa série já? É uma história muito interessante, querido. O jovem estava em casa ali dormindo, daqui a pouco entra a polícia naquela casa,
e a mãe dormindo com o pai, e a irmã também, e o filho lá no quarto, daqui a pouco chega ali, os policiais, e dá a sentença para um menino de acho que 14 anos, tem, né, 13 anos, 14 anos, sei que leva a criança presa, 13 anos, leva a criança presa. E ali o pai, crente, né? Não, meu filho, e começou a dar testemunho do filho e falar, né? E dizer que o filho é inocente, que ele é um equívoco e tal. Quando na verdade, né? As cenas, as filmagens mostram lá o adolescente matando uma moça. Mas antes da cena, do pai ver ali aquela cena, porque o pai estava junto com o adolescente, ele jurava. E ele ainda perguntou para o adolescente: filho, você não fez isso? E o filho, meio que respondendo ali, mentindo, entre linhas, né? E aí, quando os policiais mostraram lá os fatos, as provas, o pai ficou ali, desesperado, desnorteado. E é assim que acontece, querido. Então, nós criamos os nossos filhos, orientamos, né? E graças a Deus que o Senhor nos deu essa condição. Eu louvo ao Senhor porque em 2003 nós conhecemos a Universidade da Família. Nossos filhos eram pré-adolescentes. A Axa não, era bem criança ainda. Mas nós conhecemos. E através da Universidade da Família nós tivemos várias ferramentas para orientá-los. A saber o que é certo, o que é errado. Que vale a pena seguir os princípios do Senhor. O mundo tem atrativo sim, mas estar na presença do Senhor é muito melhor. E foi orientado. Então, o Senhor nos deu ferramenta poderosa e nós temos ferramentas aqui. E se nós não cuidarmos dessa geração que está vindo, nós vamos perder os nossos filhos para o mundo. Sabe por quê, querido? Antigamente, o melhor presente que nós recebemos como adolescente, que eu recebi, foi uma Bíblia. Hoje, é um celular. E não quer qualquer um, não. É iPhone, Samsung, iPad. Pergunto, quantos dos nossos filhos que estão aqui hoje têm uma Bíblia? Poucos. Poucos. Agora, graças a Deus que a escolinha está funcionando, mas antes, crianças não queriam subir. Elas queriam ficar aqui no celular, na hora do culto. Mas por quê? Porque deixamos de ensinar. Às vezes o filho é agitado, nós preferimos dar o celular para ele, ó, fica quietinho assistindo aí um desenho. Na hora do culto. E isso vai roubar. Agora não. A curto prazo não. Mas a longo prazo pode tirar ele dos caminhos do Senhor. E Salmo, se não me engano, Salmo 2, fala que se não cuidarmos dos fundamentos, que farão, né, os sacerdotes? Se nós não cuidarmos da base, querido, nós vamos criar uma sociedade
que não vai mais querer saber do Senhor. Então, qual é o legado que nós vamos deixar para nossos descendentes? Qual é o tipo de legado? Deixar herança será bom, mas deixar legado é muito melhor. Porque legado é para sempre, a herança pode acabar. Se o seu filho não for ensinado a ser um bom administrador, aquilo que você deixou como herança pode acabar. Ele pode se perder. Mas o legado não. O legado vai passando de geração para outra. Amém? Amém. Eu falo isso, querido, porque nós vivemos isso. Eu tenho lembranças de 4 anos de idade que nós íamos com a minha avó para a igreja. Ela pegava todos os netos, as filhas não queriam ir, mas ela pegava os netos e iam. 20 netos com ela para a igreja. E o caminho não era perto não, a gente andava acho que mais de 2 quilômetros para chegar na igreja. Ia de pé. Mas todo domingo, à tarde a gente ia para a igreja. Voltava 11 horas da noite, porque o culto lá acabava à tarde, eram 4 horas de culto. E vinha andando. E a nossa vida foi assim. Aí viemos para São Paulo, mesma coisa. Minha mãe se converteu, voltou para o Senhor. E ali continuou isso. Você pensa que eu não queria ficar em casa? Quando adolescente? Queria. Gostava de soltar pipa, que você não tinha ideia. Gostava de jogar bola. Queria ficar em casa. Mas 6 horas da manhã, no domingo, hora de tomar banho para ir para a igreja. Ah, não quero ir. Sem vontade. Não, vai sem vontade mesmo, mas vai. E só voltava para casa, na hora do almoço, almoçava 3 horas de novo para a igreja, a escola dominical. E depois só 10 horas da noite, no domingo. Era o dia todo na igreja. Dia todo. E durante a semana, é a mesma coisa. Mesma coisa. Segunda era a igreja. Segunda era a oração. Era um dia só para oração. Quem foi da Assembleia de Deus sabe que tem um dia específico que é só oração. E não entra pessoas que não têm a carteirinha de membro. Só entra quem tem a carteirinha de membro. Quem já foi da Assembleia aqui? Sabe o que eu estou falando. Aí, culto de doutrina era na terça-feira. Na quarta-feira era ensaio. Na quinta-feira era culto público. Você tinha que ir. E tinha que sentar lá na frente, né? Era tudo esquematizado. As crianças, né, a mocidade, os adolescentes, o coral, a banda, o círculo de oração. Todo mundo tinha suas oportunidades ali. Não é? E na sexta-feira era ensaio do coral. No sábado era ensaio da mocidade. Era ensaio da banda. Era ceia, porque a ceia era no sábado. Aí no domingo era a consagração. Ou você era crente ou não era, porque era o dia todo na igreja. Todo dia na igreja. Hoje, querido, o evangelho está tão fácil de ser seguido que nós temos culto domingo, 10 horas da manhã, e tem pessoas que ainda chegam atrasadas ainda. É 2 horas só de culto. 2h10, às vezes atrasa um pouquinho ali. Na quinta-feira nós temos 1 hora de culto só. É das 20 às 21. As pessoas não veem.
Mas eu tenho certeza que muitos estão deixando um bom legado para as próximas gerações. Eu posso dizer que eu estou deixando um legado para os meus filhos. Agora, se eles estão deixando para os meus netos, aí é responsabilidade deles. Porque eles foram ensinados. Se eles não estão sendo ensinados, aí o problema não são dos avós, são dos pais. Mas quando os meus netos estão em casa, a gente ora, a gente brinca, né? Ontem mesmo, a gente estava lá, ele estava com o Heitor e a Marcela, e estava brincando de jogo da vida com eles. Mas antes de dormir a gente ora com eles. Ensina. Se fazem isso na casa deles, não sei, mas em casa eu faço. Isso é legado. Se você ensinar isso, todos os dias, vai se tornar um hábito na vida deles. A Bíblia fala isso que o pastor Paulo acabou de falar. Que o homem de bem, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Então temos que ensinar os nossos netos. Então, você, meu filho, minha nora, então eu vou te ajudar a ensinar meu neto. Porque é o que a Bíblia diz. O homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Mas, querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos deixar legados para a próxima geração. Eu sei que tem pessoas aqui que, às vezes, ficam tristes. Porque queria que os filhos estivessem aqui. Não é verdade? Queriam. Mas nossos filhos, eles têm vontade própria. Mas eu te garanto, e eu já até ministrei isso uma vez sobre uma perspectiva diferente sobre a parábola do filho pródigo. E uma vez eu perguntei, questionando, por que o filho pródigo saiu de casa? Porque, querido, a Águida, por exemplo, para sair de casa, só saiu porque casou. Mas tem filho que gosta de estar na companhia do pai. Sim ou não? Tem filhos que querem completar 18 anos para dar no pé. Ou quando arrumam um emprego, já querem morar sozinhos, porque não aguentam ficar na casa do pai. Mas, por outro lado, tem filhos que gostam de estar na companhia do pai. É prazeroso viver na casa do pai. Então, uma vez eu falei assim, por que o filho pródigo saiu? Se era um pai rico, era um pai que tinha tudo. E por que ele saiu? Às vezes tem tudo, mas o pai não é presente na vida do filho. Às vezes o pai trabalha muito, ativismo, e compra o filho com presentes. Existe muito isso. Os filhos querem, né, a presença, não querem presente, querem a presença. E aí nós compramos nossos filhos com presente. Ah, não tô meio ausente na vida do meu filho, vou dar um presente. Aí passa lá e compra um iPhone, né? Aí compra um tablet, compra coisas assim para suprir aquela necessidade da ausência. Mas isso acaba.
Perde o valor. Não é verdade? E aí os filhos querem abandonar. Não, não fica na casa do meu pai nada. Conheço pessoas que com 13 anos de idade saíram para morar sozinhos. Porque não suportavam estar na casa do pai. Porque é ruim morar com os pais. Mas se nós não ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles devem andar, eles, quando estiverem ali, a maturidade, eles não optarão pelos caminhos do Senhor. Isso é fato, querido. Por isso que Salomão escreveu os provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando chegar a idade adulta não venha se desviar do caminho do Senhor. Amém? Isso é muito, muito forte. Qual é o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? E hoje, as pessoas querem casar, mas não querem ter filhos. Porque filho dá trabalho. Mas eu posso dizer que você que tem esse pensamento é egoísta. Porque você só está aqui porque seu pai e sua mãe, eles não pensaram dessa maneira. O pet é mais obediente do que filho, sim. Ele é mais obediente. Não é, Ricardo? É mais obediente. Tem pet que é mais obediente. Mas, você que tem esse pensamento, eu prefiro ter pet do que ter filho, é egoísta. Precisa deixar esse pensamento egoísta. Porque você só está aqui porque alguém não pensou assim. Não é verdade? Estava conversando com uma pessoa essa semana, que é filha única. Tem filho único aqui? É bom ser filho único, mas é ruim ao mesmo tempo. Porque não tem com quem compartilhar ali, né, as ideias. Eu tive 6 irmãos. 5 mulheres e um homem. Muito divertido, queridos. É ou não é? Ter irmão não é bom? É ou não é? É bom. Ser filho único também é bom? É bom. É tudo para ela. Não tem que dividir nada com ninguém. Eu lembro que meu pai, quando comprava as coisas gostosas em casa, ele dava para minha irmã, que mora em Leme, chamada Gisele. Toda vez que ele comprava coisa gostosa, ele entregava na mão dela, para ela dividir. E ela dividia, às vezes sorvete, sobremesa, essas coisas assim. Né? E ela sempre ficava com a maior parte. E aí ela falava uma frase que me irritava. Quem parte e reparte, fica com a menor parte, é burro e não tem arte. E aquilo me dava uma... E às vezes ela escondia, e eu ficava só de olho onde ela escondia. Eu ia lá e comia a parte dela. Mas era gostoso demais, querido. Se divertia. Para não ter essa desavença, né? Mas lá em casa não era assim, não. Era sempre ela que dividia as coisas. Era, querido, eu não era fluxicheiro, não. Eu pegava as coisas e saía correndo. Mas era muito bom. Era muito bom.
E isso é legado. Minha avó deixou um legado, meus pais deixaram um legado. Eu tenho certeza que eu estou deixando um legado. E eu oro para que meus filhos deixem um legado para os meus netos. Porque são netos maravilhosos, obedientes. Né, Lana? Amém, igreja? Amém. Então vamos deixar legado. Deixar herança é bom. Eu não estou falando mal, que você não deve deixar herança, não. Se você puder deixar herança, ótimo. Mas deixar legado é muito melhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deixar herança é bom, mas deixar legado é muito melhor. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Pastor, mas o que eu devo fazer? Se você não tem deixado nem herança, nem legado, se arrependa diante do Senhor.